Amados e amadas, o terceiro vídeo. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual. Por isso, preparamos nesse momento para ouvir a palavra do Espírito Santo através desse servo que transmite a palavra de vocês. A fé é a força vital do cristão, incentivar os cristãos, os irmãos a viver pela palavra, pelas pregações em Cristo Jesus, pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Repito, porque é sério. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. O que move a sua vida nesse mundo, amado e amada, servas do Senhor? Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, uma fama, de ajuntar riquezas. Seja qual for o que impulsiona a sua vida, isso se tornará a sua prioridade diária, moldando a sua vontade e seu caráter. Pense nisso. Se a razão do seu viver for falível, isso o fará frustrar mais cedo ou mais tarde. O que é viver pela fé, amados e amadas? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá uma opção de vida que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece: incentivo, autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. Tudo que é do mundo é temporal, acaba. O que permanece é a sua fé. A fé é aquilo, tudo que não vemos, mas acreditamos. O que é claro que todas as aptidões são importantes, o que pode nos impulsionar e avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na sua vida? Somente Deus, a fé em Deus. Mas você precisará crer nele com toda a sua força. O justo viverá pela fé. Aparece em outras 3 passagens: Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas capítulo 3, verso 11, Abacuque capítulo 2, verso 4. Nessa última, a referência é feita a uma distinção nítida entre o modo de viver e do propotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, verso 4. A fé te mantém de pé, mesmo quando aparece que o chão fugiu debaixo dos seus pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem, e quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver. Aconteça o que acontecer, não negocie sua fé, não desista dela. Que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Justos os que vivam e viveram pela fé. Abraão viveu pela fé. Na sua vida talvez você tenha que dar um primeiro passo da fé para a situação nova ou desconhecida que te aparece, mas vale a pena andar pela fé no Senhor, não é? Esse homem e sua família passaram há cerca de 100 anos construindo um grande barco. Olhe, amados e amadas, confiando totalmente em Deus e na sua palavra, pela fé na bondade de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 8, não é? Obedeceu ao Senhor em tudo que ele disse. Gênesis capítulo 7, verso 5. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus, e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente com a família. Prossiga firme na palavra do Senhor, a Bíblia, mesmo quando o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Jó é um exemplo dramático de alguém que viveu também impulsionado pela fé. Sim, não desista da fé verdadeira
no Senhor Jesus Cristo mesmo, que pareça estar perdendo tudo que é mais precioso na vida terrena, nessa vida, a fé de Deus, o seu maior tesouro, encontre nela a sua fonte de fé, força e esperança para viver uma vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive por fim se levantar sobre a terra. Jó, capítulo 19, verso 25. Viver pela fé, amados e amadas, filhos, família, pode exigir que renunciemos muitas coisas da vida que não são baseadas na confiança de Cristo, acreditar nas garantias desse mundo que transmite uma falsa sensação de segurança só lhe causará frustração no final. A fé é a força que impulsiona a prosseguir mesmo quando tudo parece cair sobre nós. Apesar da diversidade que você enfrenta no dia a dia, creia em Yeshua Mashiach. Jesus é o Redentor vivo que lhe ajuda nas aflições e sustenta você de pé com a sua fé. Sim, temos que incentivar a vida da fé através da oração, realçando como Deus é bondoso e responde às orações. 1 Crônicas, capítulo 9, verso 10. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores te dei a luz. Jabez orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta a minha terra, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males, livrando-me das dores. E Deus atendeu seu pedido. Crônicas, capítulo 4, verso 10. Alguns anos, a oração de Jabez, apesar de conhecermos pouco sobre a vida desse homem, algumas verdades espirituais interessantes. Jabez era um descendente de Judá, filho de Israel. A breve nota sobre sua vida aparece dentro da genealogia do patriarca, de quem descenderam do rei Davi, o Senhor Jesus. Jabez significa triste, o que causa dores. Recebeu esse nome por sua mãe, que teve um meio de muito sofrimento ao dar a luz a ele. Apesar desse nome, ele era um homem honrado na sua família e temente a Deus. Compreendendo o valor da oração, a oração é o meio pelo qual comunicamos com Deus, dialogamos, falamos com Deus. Se ao considerarmos como Pai Celestial, o melhor amigo, não iremos hesitar em pedir conselhos, ajuda, comunicar nossas aflições, agradecer pelas dádivas, pelas obras, pelas bênçãos. Se o temos como Salvador e Mestre, pediremos sempre a sua direção, o seu perdão e a sua graça. Por isso a oração é tão importante para os filhos de Deus. Ela nos faz lembrar que o bondoso Deus de amor está próximo sempre de nós e nos ajuda. A oração de Jabez. Jabez clamou a Deus de Israel pedindo-lhe: bênção, Deus, que nos abençoe. Jabez reconhecia que Deus era a fonte de todas as bênçãos. Somente do Senhor ele alcançaria verdadeiramente a graça da bondade para a vida. Ele implorou sinceramente que viesse uma bênção real, duradoura e permanente da parte do Pai. Ampliação das fronteiras. Amplie meu território, Pai, disse Jabez. Ele também sabia que somente o Senhor via a provisão, prosperidade e crescimento. Ao Senhor pertencem todas as coisas, no céu, na terra. Jabez pediu a Deus que lhe desse vitória nos seus empreendimentos, aumentando suas divisas, lhe ajudando nas suas limitações. A presença da mão de Deus, seja a tua mão comigo. Isso significa desejar sempre a presença ativa de Deus consigo. Jabez acreditava ao Deus vivo, poderoso e atuante. Ele conhecia as obras maravilhosas do Senhor e o poder soberano, e cria que poderia viver a companhia de Deus a vida inteira. Proteção contra o mal. Me guardes do mal para que eu seja livre da dor. O pedido final de Jabez foi para ser protegido de todos os efeitos do mal, mesmo tendo nascido no contexto de dor pela sua mãe, e ter um nome que lembrava constante
somente isso. Jabez pediu a Deus que livrasse do mal. Ele pediu que Deus lhe libertasse do estigma do seu nome, que seu nome trazia, o que causa dor. Jabez é a dor. Esse servo do Senhor sabia que quando passasse por sofrimento, provações, privações, tristeza, provocações, teria ajuda do Senhor, que o guardaria do mal. Um presente na oração. Através do exemplo de Jabez, de muitos outros casos da Bíblia, vemos a generosidade do Pai em responder às suas orações. Ele gosta de dar presente aos seus filhos e responder suas orações. Mateus capítulo 7, verso 11. Por isso devemos orar sempre e expressar nossa gratidão a Ele por sua bondade e generosidade infinita. Os presentes concedidos mediante as orações são uma expressão de amor de Deus por nós. E nós podemos refletir esse amor ao amar outras pessoas, enriquecendo também suas vidas com os presentes que temos recebidos, as bênçãos, as obras. Você poderá usar seus dons, talentos para abençoar a sua família, conhecido e desconhecido, com as dádivas de Deus. E assim verá a multiplicação dos presentes de Deus sobre todos os quais puderem contribuir. Orem sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orem sem cessar. Seja grato a Deus pelas bênçãos que pode falar com Ele e obter resposta da oração. Ele tem o prazer de nos ouvir, responder o que lhe pedimos conforme a sua vontade. 1 João capítulo 5, verso 14. Faça um pedido agora, amado e amada, em silêncio. O que você deseja de Deus? Faz o pedido, filhos. Agradeço pela sua bondade constante, seu amor generoso que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ore mais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Talvez o seu pedido falta a oração, falta dialogar com o Pai, falar com Ele. Então, nesse momento, eu vou dar 2 segundos para cada um de nós, inclusive eu, fazer um pedido a Deus. Amém? Amém? Reconheça como Jabez que somente Deus pode conceder a bênção que você precisa. Peça para ter a presença de Deus ao seu lado todos os dias. Decida não andar sozinho na vida, porque Jesus fica, eu sempre digo, no banquinho do teu coração, na entrada da porta do teu coração, sentado, à espera, humildemente, que você abra a porta e convide ele a entrar para cear contigo, e você cear com ele, e ele ouvirá todas as tuas lamentações, todos os seus anseios, toda a sua dor, e lá colocar o seu ombro, a sua cabeça no seu ombro, para chorar, enxugará suas lágrimas. Ore, peça ao Senhor que o livre de todo o mal. Ele é o Deus defensor. Mateus capítulo 6, verso 9 e 13. Retribua e compartilhe as bênçãos recebidas, as obras do Senhor, que eu agradeço agora sobre a obra do Bosque Bom Jesus. Deus nos concede o emprego, recursos materiais, milagres, obras, bênção. Doe, oferte, ajude quem precisa. Né, servos do Senhor? Nós ajudamos o mundo. Deus me deu uma família abençoada, me deu a mim e a você. Em uma família, ore e abençoe aqueles que necessitam e ajude eles. Deus lhe deu saúde, use a força e boa disposição para visitar e orar pelos enfermos, pelos encarcerados. Deus lhe dê sabedoria, habilidade, inteligência, esses dons, para que os outros também possam ser beneficiados com o seu dom que Ele deu. Ensine as crianças carentes a orar, a jejuar, a pedir, a dialogar com Deus. Todos os recursos para a fé. Quem em oração aprende a colocar Deus em todos os seus pedidos, até nas refeições antes, sonhos e aflições, confiando que Ele sempre será bom. Sim, amados e amadas, mostrar a espiritualidade cristã deve ser vivida, tendo em conta o que a Bíblia ensina sobre as experiências na vida com Deus.
Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25. A espiritualidade cristã se traduz na busca a uma existência cristã verdadeira, satisfatória, que envolve a união e o relacionamento com Deus através do Espírito Santo em toda a prática da vida baseada na fé. Sim, a espiritualidade cristã, viver, ela deve envolver alguns princípios importantes. Ter a vida de Cristo em nós. Fui crucificado com Cristo, não pertenço ao mundo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, no mundo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viver em santidade, portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses capítulo 3, verso 12. Ser guiado pelo Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, verso 14 e 39. Pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Buscar relacionar-se com Deus, sabemos que permanecendo nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. 1 João capítulo 4, verso 13. De desenvolver a comunhão com a comunidade cristã, com o próximo, e considerando-se uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras e à fé. Não deixemos de nos unirmos com a igreja, com os irmãos nos cultos, segundo os costumes de algum, e nos encoraje uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Deus é o Espírito, é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. João capítulo 4, verso 24. A espiritualidade deve unir o coração, a mente e as mãos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma e todas as suas forças. Produção do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Deus renova o sustento do nosso espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Salmo 51, verso 10. A espiritualidade na prática. Praticar a devoção cristã é uma escolha intencional, pessoal e transferível. Ninguém pode fazer por você. Trata-se de uma aproximação afetiva de Deus através de Cristo. É como aprofundar uma boa amizade, requer tempo, sinceridade e funcionalidade. A vida devocional do cristão deve envolver algumas disciplinas espiritual que ajudarão na sua vida. Oração, leitura da Bíblia, silêncio em tempo a sós com Jesus, jejum, contribuições, ajuda ao próximo, né, servas do Senhor? Ler a Bíblia, encher-se da palavra, restaura-nos, ó Senhor, nos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amados e amadas, temos que sempre amar a Deus sobre toda coisa. Você tem amado de verdade? Jesus entrou em Jericó e atravessa a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu por causa da multidão. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por aí. Quando Zaqueu chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Olha, Senhor,
Estou dando a metade de meus bens aos pobres, e se alguém extorquir algum dia alguma coisa, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, verso 1 e 20. Esses valores de Cristo aprendemos sobre o valor de Jesus, que dá a si mesmo, também o valor que Ele dá às pessoas como nós. Só Ele conseguiria nos entender e amar, apesar das nossas falhas. Jesus sempre valorizou os feridos e perdidos. Essa era a sua missão. Amados e amadas, Jesus é a verdade e a vida. Nada somos sem Ele. Sim, Jesus é o nosso amigo, nosso irmão. Tudo dependemos dele, pois Ele é a verdade e a vida. Vamos falar agora um pouco, e depois na segunda fase vamos falar por que algumas pessoas enriquecem e outras não. Segundo os especialistas, o mais importante não é o patrimônio que cada investidor possui inicialmente, mas a estrutura lógica pelo qual sua mente opera. Sim, o que diferencia as pessoas que enriquecem daquelas que permanecem pobres? Então, responder a vocês sobre isso, a transmissão se faz parte do desafio. Sim, desafio para que você saiba, se a pessoa estiver com dinheiro, mas for um amador, não importa o quanto dinheiro tenha, ela vai mais regredir ao estágio de amador. Por isso não adianta você ter dinheiro, você precisa ter conhecimento. Sim, os semiprofissionais, por sua vez, trabalham pela renda, pelo lucro que buscam e a mente do trabalho. Embora esses profissionais também vendam as coisas, eles também requerem esforço para enriquecer. O mais ligado aos resultados que uma pessoa tenha no seu esforço, no seu trabalho, os resultados passam necessariamente por um ganho de escala. A maior parte da lista dos empresários que conseguem escalar a riqueza. Pesquisa atesta o dinheiro que torna as pessoas más. De avarentos mal-humorados, dos lobos, já abordou sobre diversos ângulos o poder corrupto do dinheiro, mas esses relatos são confiáveis? O dinheiro nos torna pessoas más? Algumas, né? Sim. Motoristas são, por lei, obrigados a parar se alguém quiser atravessar a rua. E quando alguém passa na sua frente sem deixar que ele cruze a rua, já aconteceu, nenhum dos motoristas dos carros desrespeita a lei. 50% os carros mais simples. Os carros mais caros desrespeitam esses sinais. As perspectivas públicas, a tendência, a noção que os mais pobres têm possibilidade maior de agir de forma ilegal, por estarem sob pressão financeira, sob condições difíceis? Será? Após quase décadas, a gente chega a uma conclusão que não podemos amar o dinheiro. Nós temos que ter interesses ao dinheiro para o nosso bem-estar da nossa família. Da certa forma, isso isola as pessoas psicologicamente, só pensando materialmente. Você prioriza suas necessidades e objetivos e fica menos conectado às pessoas ao seu redor. Sim.
Então, amados e amadas, o poder do dinheiro, tem que ter o dinheiro para cuidar da família, não amar o dinheiro e pecar com ele. Felizes vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Jesus desceu da montanha com 12 apóstolos e parou no lugar plano. Estava ali uma numerosa multidão e seus discípulos com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, Tiro e Sidônia. Levantando os olhos para o discípulo, Jesus disse: felizes vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Felizes vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes vocês que seus homens os odeiam, se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegre-se. Nesse dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa lá nos céus, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos o elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Felizes vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Sim, Jesus chega com os 12 apóstolos, uma numerosa multidão de pessoas o aguarda. Pensemos nessa multidão que estava ali. São pessoas vindas de diferentes partes da Judéia, de Jerusalém. Jesus não se dirige ao público seleto ou previamente designado, senão pelo contrário, ele fala a todos e a todas que desejam escutá-los. Sua mensagem não tem limite nem fronteiras. Qualquer pessoa pode estar perto dele. Quais seriam as expectativas e as motivações de cada uma dessas pessoas? São mulheres, homens, crianças, procedentes de diferentes lugares, percorreram amplas extensões, apesar da dificuldade no trajeto da caminhada. Nesse momento, estão junto ao Senhor, desejando vivamente suas palavras e sua presença, porque o procuram. Possivelmente desejam escutar a mensagem transmitido, receber o seu consolo, manifestar sua necessidade. Naquela época não tinha redes sociais, internet, que agora ele está transmitindo a você, através da internet, através desse servo, a sua palavra, em nome de Jesus. Mas naquela época, não, é só presencialmente. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus está no meio do seu povo, assume a posição de mestre, daquele que vai dar uma mensagem. Os destinatários da sua mensagem são os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são perseguidos. No Evangelho de Lucas, o sermão das bem-aventuranças leva-se adiante uma planície. Após Jesus e seus discípulos terem descido da montanha, Deus vai ao encontro de toda a pessoa na sua realidade, levando a proposta de uma vida nova. Assim como no monte Sinai tinha descido a palavra de Deus, que se tornaria na Bíblia a lei por excelência de Israel, assim também desse pico paralelo dessa palavra de Cristo e sua leitora da Bíblia, o cristão bem-aventurado, portanto, é aquele que deve olhar para o alto, para o eterno e o infinito, e escutar a mensagem contra a corrente desconcertante e até provocatória. Jesus se dirige aos pobres, que os chama de felizes. Mas que revelação nos faz essas palavras? Como é possível que sejam felizes e bem-aventurado um pobre? A lógica do mundo proclama raízes, proclama os felizes os que têm dinheiro, sem importar como esse dinheiro foi obtido, os que têm poder, apesar que seja usado arbitrariamente para a exploração dos mais pobres,
desamparados que têm prestígio e influência. Mas a lógica do reino de Deus é totalmente contrária. Exalta os pobres, os desfavorecidos, os desválidos, aqueles que não são considerados pessoas importantes dentro das regras estabelecidas pelas sociedades. A esse grupo de pessoas dirige-se Jesus com sua mensagem. Nas suas palavras há uma resposta libertadora na qual são exaltados os pobres, os desfavorecidos, os desválidos. Ser bem-aventurado e feliz pelo Evangelho não é ter muitos bens e riquezas. Ser bem-aventurado e ser discípulo do Senhor Jesus é viver o espírito do reino, que é a justiça, a paz, a igualdade, a fraternidade, a esperança, a lealdade, a sinceridade, a paciência e a gratidão. As bem-aventuranças são o caminho elevados para que nos levam ao reino de Deus. Percursos ideais e concretos, paradoxais para o senso comum, baseado não em pedido, mas em promessas viáveis para todos os pés, até mesmo para os passos do homem e da mulher que vivem no vale, e não apenas aos dos escaladores. Jesus não propõe atalhos para alcançar a felicidade passageira e fugaz que o mundo proclama e apresenta para você. Sua mensagem encarna-se na realidade mesma de toda pessoa humana que sabe da pobreza e da dor, do sofrimento do próximo. Jesus fala das bem-aventuranças, aponta a nós o caminho da acolhida, da alegria, generosidade, liberdade, capacidade, paciência interior que Ele oferece a nós para fazer parte do seu povo e viver assim, de acordo com a lei do amor, segundo o mandamento dele: amai-vos uns aos outros como vos amei, o amai vosso próximo como a ti mesmo. Como disse, somos chamados a ser bem-aventurados, seguidores de Jesus, enfrentando o sofrimento e a angústia do nosso tempo com o espírito do amor de Jesus. Jesus anuncia um reino para nós, ou seja, desterrado definitivamente a exploração, a desigualdade, a prepotência, o egoísmo de certos governantes de certos países. A lógica de Deus exalta os pobres, os desfavorecidos. Aí é esse que Deus se dirige com uma proposta libertadora a quem convida a fazer parte da sua família lá nos céus. O anúncio libertador que Jesus traz é, portanto, uma boa nova que enche de alegria os corações amargurados, os marginalizados, os oprimidos, com o reino que Jesus propõe aos homens, anunciando um novo mundo, uma nova era, um mundo de irmãos, onde a prepotência, o egoísmo, a exploração, a miséria seja definitivamente erradicado, e onde os pobres, marginalizados, crianças com fome, sofrendo, têm espaço que lhes pertence como filhos iguais, amados de Deus. Jesus nos convida a participar dessa multidão, entrar no reino de Deus e abraçar a proposta do Evangelho como um caminho que nos leva a viver nessa terra com um espírito diferente, responder assim aos apelos do reino de Deus e fazer parte da construção do povo de Deus. Depois de recordar que toda a multidão procurava tocá-lo, porém dele saía uma força que curava todos. São lembrados os pobres, vocês que agora têm fome, vocês que agora choram, vocês quando os homens os odiarem, e quando os banirem, e os insultarem e os amaldiçoarem por causa do Filho do Homem. Depois disso, as bem-aventuranças dão lugar, a partir do versículo 24, capítulo 6, a amoestações que começam a essas palavras. Mas ai de vocês, os ricos, que já têm a sua consolação. O versículo 27 amplia mais discurso, encerrando também as lembranças, a advertência. Mas eu digo a vocês que me escutem, amem seus inimigos e façam o bem e odeiem aqueles que odeiam vocês. Barulho
no vizinho, barulho. Depois de ter escutado a palavra do Senhor, pensemos na nossa vida pessoal, nossa família, nossa comunidade, quais são as pessoas que nós consideramos felizes. Quando olhamos ou pensamos numa pessoa, que são os valores que se priorizem e se favorecem. Deixo aqui as palavras de Jesus que transformem a sua vida. Mais critérios, mais valores, medite bem as bem-aventuranças de Jesus, que encontrarmos na planície da nossa vida, no hoje e cada dia, encontrar no cotidiano, na simplicidade das situações diárias. Podemos olhar como preferidos de Deus os que vivem na simplicidade, na debilidade, apesar de que para os critérios do mundo sejam considerados despreciáveis, marginalizados e incapazes de fazer ouvir a sua voz. Vamos orar para os pobres, amados e amadas. Se dê as mãos, vamos orar, fazer uma oração para aqueles menos afortunados que sofrem fome e miséria pela pobreza. O pobre, daquele que descobriu a dor do mundo como a dor de Deus, a injustiça dos povos como rejeição de Deus, a exclusão dos fracos como batalha contra Deus, já tem a cruz assegurada. O que descobriu no protesto do pobre, a ruptura do sepulcro, na comunidade marginal e por vir de Jesus, nos últimos que nos acolhe o regaço materno de Deus, já começou a ressuscitar. Pobre do que se encontrou com o pobre assim, foi Deus assim. Feliz dele que Deus ama o pobre, porque o pobre está no reino de Deus. Sempre tereis pobre entre vós. Marcos capítulo 14, verso 7. Finalizando o terceiro versículo: os pobres sempre tendem convosco e podereis fazer o bem quando quiserdes, mas não a mim não tereis sempre. Marcos capítulo 14, verso 7. Essas palavras de Jesus inspiram a mensagem. Sim, Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e entra uma mulher que derrama sobre sua cabeça um perfume precioso e caro, valor do salário anual de um trabalhador. Alguns presentes e Judas, o traidor, ficam indignados e consideram o gesto um desperdício de dinheiro. Isso deveria ser destinado aos pobres. A resposta de Jesus foi: se for descontextualizada, pode abrir espaço para várias interpretações. Talvez a mais perigosa é usar essa fala para justificar as situações de injustiça e pobreza e recusar-se de promover a mudança e a inclusão social. Barulho. Parece que é o inimigo que está trabalhando para atrapalhar a palavra. O processo de Judas de desperdício do dinheiro com o perfume aparentemente aparece sincero, porém falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela depositava. João capítulo 12, verso 6. A atitude de Judas é similar, e tantos recursos que são feitos de defesa dos pobres, mas não passam de argumentos teóricos de enriquecimento pessoal. Continua a mensagem de Jesus, não está só do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte. Isso constitui também um forte ensinamento para os seus discípulos de todos os tempos. A sua palavra: sempre tereis pobres entre vós, pretende indicar também isto. A sua presença no meio de nós é constante, mas não deve induzir aquela habitação que se torne indiferente, mas empenhar numa partilha de vida que não prevê delegações. Os pobres não são pessoas externas à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se partilha para abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhes devolver a dignidade perdida e a garantia necessária.
da inclusão social. Sempre tereis pobres entre vós. Constitui um convite permanecer, fazer o bem permanente, a tradição das igrejas, da obra de Deus, tudo acessíveis às pessoas. As obras são chamadas de misericórdia, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. As outras obras são de misericórdia espirituais, ensinar os ignorantes, pregar a palavra, dar conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, orar ao Pai pelos defuntos e ajudar os pobres, as crianças que têm fome, né, servas do Senhor. Finalizando então essa pregação, nesse sábado, espero que foi transmitido a vocês através desse servo pelo Espírito Santo, a palavra, o desejo de Deus Pai para transmitir aos seus filhos os seus anseios, a sua palavra, em nome de Jesus. E nesse momento eu peço que o sangue de Jesus lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos os fiéis da palavra, a igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, as crianças pobres do mundo, e que o sangue de Jesus lave o corpo, a alma e o espírito daqueles que estão com doenças malignas, estão com doenças que estão danificando seu corpo e até sua alma às vezes, aqueles que estão em estado de coma. Peça perdão dos seus pecados, receba como Jesus, o Salvador, que morreu na cruz, desceu aos mortos e subiu ao céu, está sentado à mão direita no terceiro dia. Creia e tome posse da cura em nome de Jesus, através desse servo, com a unção que me foi dada, em nome de Jesus. Peço que abençoe a todos nesse momento que estão ouvindo a palavra. Meu ósculo santo a todos, em nome de Jesus. Eu me despeço da família, dos filhos, dos amados e amadas, com o segundo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como vos amei, o amai o próximo como a ti mesmo. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.